bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Eu sou o professor Bruno Rodrigues, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Estamos hoje aqui em mais um episódio, digamos assim, né, do projeto de extensão coordenado por mim, pelo professor Alex Regis Sander, que tem como objeto, né, ser uma escola de preparação para ingresso nos programas de pós-graduação do IFCHS, né? E estamos aqui, então, nesse momento, atualmente, atendendo a demanda da especialização ou do novo empreendimento aí acadêmico da UFAM, que é uma especialização em Sociologia e Direito totalmente gratuita, com foco na formação intelectual para o mestrado dos interessados. Então, a gente tem um edital em aberto, o edital aberto ele prevê uma prova, e nessa prova, meus professores selecionaram um conjunto de textos que vão ser objeto, digamos assim, do teste, né? Então, o objetivo nesse momento é a gente conversar sobre uma dessas bibliografias. Estamos aqui com os dois autores, né? O professor doutor aí, Tiago Galeão, professor de Direito da Universidade Federal do Amazonas, né? Desde logo já agradeço ter aceito o convite, participar do projeto, e a mestranda orientanda do Tiago, a Isabelle Nascimento, né? Ambos, né? Também da UFAM, no PPG-DIR, né, mestranda no programa de Direito, né, do mestrado em Direito, ambos autores, digamos assim, desse texto que se chama, né, que tem como título A Violência Colonial contra Mulheres Indígenas como Crime de Genocídio, né, que vai ser testado, objeto aí dessa seleção. Então, novamente, também agora, Isabelle, agradeço também ter aceitado o convite para participar desse momento, tá bom? Então, desde logo, gente, eu vou pedir para vocês ficarem bem à vontade e conversar comigo e com as pessoas que têm interesse, os candidatos da seleção, dizendo sobre esse texto e sobre esse esforço intelectual que vocês empreenderam nessa disciplina, nesse texto, melhor dizendo. Certo, obrigado, professor Bruno. É um prazer participar desse projeto. Como o professor Bruno, ele já falou ainda há pouco, nos apresentou, eu me chamo Tiago, sou professor do curso de Direito da UFAM, e estamos aqui também com a Isabelle. Isabelle, quiser aí dar um alô antes da gente iniciar? Então, gente, assim, eu queria agradecer, né, justamente a oportunidade do programa de Sociologia realmente, e do professor Tiago também por ter indicado o artigo que a gente fez junto, tanto é que ele foi justamente um fruto da disciplina do professor Tiago no mestrado de Direito aqui pela UFAM. Então, assim, eu estou bastante feliz, bastante honrada também de falar sobre eles, passo o dia inteiro falando, mas como tem que ser breve, né, vou dar aqui a principais estrutura, os principais argumentos tratados pelo artigo. Então, é uma temática, tanto temática de gênero, quanto a temática mais inserida dentro do direito internacional humanitário, assim, é a minha paixão, então pode me convidar que eu falo. Obrigado, Isabelle. Então, eu vou introduzir e depois a gente pode até ir conversando ao longo da entrevista, tá, professor Bruno? Pode ser assim? Então... assim, se tiver alguma pergunta, também podem interromper e perguntar também. Eu acho que é até melhor para trazer assim, um direcionamento um pouco mais direto para o candidato, para a candidata, né? Então, fiquem à vontade também. Perfeito. Bom, agradeço mais uma vez o convite e esclarecendo, esse artigo ele foi fruto da nossa disciplina no mestrado, uma disciplina que eu ministro, que se chama Corpos Marginalizados e a Violação de Direitos Humanos no Brasil e na Amazônia. E dentre as temáticas desta disciplina, nós discutimos a temática gênero e também discutimos violência contra grupos. Um desses grupos que a gente discute é exatamente indígenas. Então, esse artigo ele surge exatamente de uma perspectiva interseccional,
Nós aí estamos discutindo a categoria gênero, a violência pautada nessa categoria gênero, mas também, e aí principalmente, a mulheres indígenas discutindo ainda a categoria genocídio. Então, nesse artigo, eu sugiro que você se atente a essas categorias. Quais são essas categorias? Violência colonial, mulheres indígenas e crime de genocídio. Isso é tratado no artigo de uma forma separada. Nós falamos de gênero, nós falamos sobre gênero associado a questões indígenas, violências relacionadas a esta categoria. Isso é trazido, então, no artigo de uma forma setorial. Inicialmente, então, nós temos um tópico sobre gênero como categoria de análise e colonialidade, em que aqui é discutido a própria ideia da figura de gênero como uma categoria de análise própria aí das ciências sociais em termos de desconstrução, esse gênero como um elemento que é construído socialmente, culturalmente. Inclusive, nós utilizamos como um dos principais aqui autores o Scott. Tá? Então, o Scott aqui é utilizado para analisar essa questão, trazendo essa categoria de análise do gênero, e isso claramente é também associado à figura de mulheres indígenas. Então, aqui nós estamos diante de mapeamentos de violência, mapeamentos estes que não passam tão somente pelo aspecto de gênero, mas são somados também à questão indígena. Vejam que é interessante ter em mente, na verdade, mais do que interessante, é importante ter em mente toda uma questão correlacionada à luta de movimentos feministas e também toda uma ideia aqui construída sobre a base de uma dominação masculina efetuada pelo homem sobre a figura da mulher. Isso aí, perpetrado socialmente, e aí nós podemos imaginar várias materializações dessa violência de gênero, basta nós analisarmos os altíssimos índices de violência contra a mulher, inclusive em Manaus. Entretanto, esse não é o foco especificamente do artigo. O artigo ele tem aí um foco pautado em violências contra mulheres indígenas. Mas não é possível se falar de violência contra mulheres indígenas sem falar de toda uma estrutura social, estrutura cultural também, que é perpetrada cotidianamente e que se materializa em condutas, em comportamentos, que são comportamentos que expõem esse corpo da mulher a violências, que expõem esse corpo da mulher à morte, ao ponto em que nós temos um artigo, então, que associa a violência contra a mulher e a violência contra a mulher indígena. Isabelle, vou te passar um pouco a palavra para a gente ir conversando sobre esse início. Então, acho que dando um panorama um pouco geral, né, relacionando, assim, a temática de gênero com... fazendo aquele funil, né, com a questão da temática envolvendo mulheres indígenas, principalmente durante essa primeira etapa do artigo, em que é discutido como a questão de gênero entra nas ciências sociais e também como se reflete em relação a temática de gênero às próprias mulheres indígenas, é importante a gente analisar como essa temática, a categoria de gênero, ela é trabalhada na parcela que a gente entende nos ambientes que são compreendidos como o norte global e no sul global. Né? Essa categoria aqui de diferenciação que eu vou utilizar no artigo é justamente para tratar uma perspectiva um pouco mais contemporânea, se alguém aí não tem tanta candidata, né? Não tem tanta experiência, contato com essas classificações políticas e geográficas atuais, o que se identifica como, acho que alguns tempos atrás, como países emergentes ou países desenvolvidos, essa diferenciação política, econômica e geográfica.
que antigamente se verificava como diferenciação entre países desenvolvidos, países emergentes, ou então países de primeiro, segundo, terceiro mundo. Então, a diferenciação ali entre o norte global e o sul global, ele vai estar ali mais explicada, mais adotada ao longo de toda essa primeira parte, essa primeira etapa do artigo. Então, como o professor falou, a inserção da temática de gênero, ela foi muito trabalhada de uma maneira ativa nos círculos das ciências sociais por ativistas feministas, né, pesquisadoras que possuíram uma atuação muito mais ativa de trabalhar essas questões de gênero ao longo dessa perspectiva científica voltada para as ciências sociais, né, como a história, a sociologia, a antropologia. Então, o trabalho da Joan Scott, ela vai trazer para o centro da questão a análise de gênero, né? Então, para ela, o gênero ele pode ser visto a partir de duas perspectivas. Então, são principalmente as diferenciações entre os corpos compreendidos pela sociedade, né? O que cada sociedade vai ser compreendido como os papéis de gênero atribuídos a corpos compreendidos como masculinos, corpos compreendidos como homens, e corpos femininos compreendidos como femininos e também compreendidos como mulheres. Então, há uma diferenciação, né? Então, ela vai trazer também que, embora essas diferenciações aconteçam, existe também permeada entre elas uma relação de poder, em que há a sobreposição de corpos compreendidos como masculinos sobre corpos compreendidos como femininos. Então, e para além dessa categoria do gênero, ela também vai trazer que é importante que se analise, juntamente com o aspecto de gênero, e também outras ativistas femininas do ramo das ciências sociais, há também o aspecto de raça e o aspecto da classe social, né? Então, mas para o nosso artigo aqui, a gente vai trazer justamente a discussão relacionada a gênero. Então, justamente ali a gente vai trazer um marco temporal ali da segunda metade do século XX, ali para a década de 70, década de 1980, em que essas temáticas vão começar a aparecer de forma mais presente nas discussões das ciências sociais, há justamente o começo de uma elaboração de críticas relacionadas a essas análises que vão aparecer mais, né? Então, há uma presença maior de pesquisadoras, ativistas do espaço geográfico que a gente entende como norte global, né? Países aí, Estados Unidos, Inglaterra e França, em que essas ativistas, essas pesquisadoras, elas vão ter um comportamento de meio que universalizar experiências e análises sobre relações de gênero, que acontecem de maneiras um pouco mais específicas, justamente nesses três países, né? Principalmente que a gente tem, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Só que as experiências e as relações de poder e as dinâmicas sociais que estão presentes de gênero, né, dentro desses países, não se refletem da mesma maneira nos demais. E principalmente quando a gente vai analisar os aspectos do sul global, em que anteriormente eram identificados como, países de terceiro mundo, países emergentes, países em desenvolvimento, em que há a questão presente da dominação colonial. Então, pesquisadoras ativistas, elas vão começar a criticar. Olha, não, assim, o que vocês trazem é muito importante, mas isso acaba não refletindo o que nós também passamos. As relações de poder que são presentes em territórios, em países e regiões em que houve projeto de dominação colonial, por exemplo. E isso, muitas das vezes, não era analisado por essas acadêmicas do norte global, né?
Então, há, justamente a partir da década de 1970, 1980, principalmente a partir dos anos 90, essa tentativa não só de crítica, mas também trazer para o centro do debate das ciências sociais as experiências, as relações de poder e principalmente os pontos de vista e análises feitos justamente pelos acadêmicos e ativistas oriundos do sul global, né? Eu vou trazer aqui justamente o exemplo do grupo Modernidade e Colonialidade, que foi principalmente aí trabalhado, formado a partir da no finalzinho ali da década de 1990, em que os maiores expoentes ali do grupo, no geral, são o Aníbal Quirrano, o Henrique do Céu, e principalmente para a categoria de gênero, que a gente vai analisar agora, a própria Maria Lugones, em que, assim, se alguém quiser analisar um pouco mais profundamente questões relacionadas à própria questão de dominação colonial e também essa relação com o aspecto de gênero, eu indico fortemente a análise do trabalho dela. Então, o que esse grupo Modernidade e Colonialidade vai trazer para a gente? Ok, relações de poder em caráter mundial, elas foram essa estrutura social que a gente observa hoje, ela foi formada principalmente a partir do século XVI, com a dominação colonial do território do continente americano, principalmente entre portugueses e espanhóis, mas ali depois para os demais países da Europa. Né? Então, o que ele vai dizer? O que esse grupo vai tentar trazer para a gente em questão de análise. Então, essa estrutura social resultado do projeto colonial, ele vai trazer o seguinte: há uma imposição de países europeus sobre países, principalmente que a gente vai trazer ali como recorte geográfico, o território da América Latina, em que os modos de vida característicos da sociedade europeia eles vão ser impostos sobre os modos de vida particulares dos povos originários, dos modos de vida das manifestações culturais, religiosas e principalmente a questão de formas de desenvolvimento de conhecimento, elas vão ser inferiorizadas e vítimas de um processo de apagamento característico do projeto de dominação colonial, em que vai ser imposta uma nova estrutura social em que há justamente a sobreposição do modo de vida das sociedades europeias, modo de vestimenta, manifestações religiosas, elas vão ser impostas e sobrepostas sobre os modos de vida das populações de povos originários do continente americano, né? E posteriormente esse projeto também vai se espalhar ao redor do mundo, né? A partir do continente africano, continente asiático, por exemplo. Então, como reflexo dessa imposição, os povos originários, os povos indígenas, eles vão ser tratados, vão ser vítimas de um processo de negação de humanidade, né? Então, aí todo o seu modo de vida, suas reflexões culturais, manifestações religiosas, formas de conhecimento, eles vão ser inferiorizados, invisibilizados e posteriormente vítimas de processo de apagamento, né? O que há justamente a tentativa, a imposição de trazer ali o modo de vida europeu como modelo social, né? Professor Tiago? Eu até levantei a mãozinha aqui que eu não queria te atrapalhar, porque brilhante o que você está trazendo, Isabelle, parabéns. Eu queria complementar aqui que em um determinado momento do texto, para além da Scott que nós estamos trazendo ao início, a gente fala da Maria Lugones, e aí, juntando a esse ponto que você está falando, é muito interessante perceber o quanto você tem aí feições etnocêntricas também em relação ao que nós estamos discutindo. Tem uma parte do texto em que a gente coloca exatamente a ideia de que esses povos colonizados eles também foram diferenciados pela concepção de macho e fêmea. Entretanto, quando você fala de homem e mulher, você está falando de homem e mulher uma perspectiva europeia. Esses padrões
de homem e mulher, eles são utilizados para fins de medir outros sujeitos, ao ponto em que tanto os homens colonizados como as mulheres também que foram colonizadas, elas não eram aí, então, encaradas enquanto homens e mulheres, porque esses homens e mulheres eram ali pautados numa lógica europeia. E aí entra, então, a perspectiva que nós colocamos no artigo de macho e fêmea. Então, esses homens colonizados aqui encarados como machos e essas mulheres colonizadas, então, encaradas como fêmeas. E isso já traz uma marcação de abertura de violências. Isso já traz uma marcação de aberturas para outras violências que vão perpassar, inclusive, pelo âmbito do seu corpo, inclusive pelo âmbito sexual também. É como se você tivesse uma abertura para o atravessamento de violências sexuais sobre este corpo, principalmente o corpo da figura da mulher colonizada. Desculpa por ter te interrompido, Isabela, era só para contribuir. Não, obrigada, assim, né, tipo, essas intervenções são importantes, assim, para a gente já direcionar, né, então, assim, pegando o que eu acabei de comentar e a intervenção do professor Tiago, o que a gente pode começar a observar a partir da questão do gênero, né? Principalmente quando a gente vai observar a relação entre os dominadores, os colonizadores e os povos colonizados e dominados, né? Mais ou menos a partir do que eu acabei de falar, né? Esses povos, eles foram vítimas de processo de desumanização. Então, como os povos dominadores na sociedade europeia impôs, né, todas as suas características culturais sobre outros povos, então eles passaram a classificar os outros povos a partir do seu próprio ponto de vista, né? Que o professor trouxe assim, né? Isso é bastante etnocêntrico. Né, principalmente a característica do eurocentrismo, ele vai surgir daí, né, a partir um reflexo fruto direto do projeto de dominação colonial. Então, como esse processo de formação do que se significa o ser humano, ele vai nascer a partir desse período histórico, que é classificado aí pelo grupo Modernidade e Colonialidade, como justamente o período histórico da modernidade. Né? Eles vão criticar aí que a modernidade não nasceu assim como fruto do iluminismo, mas séculos antes, né? A partir do século XVI, com o período de dominação colonial. Então, o que sociedades europeias vão observar para os outros povos, para outras formas de vida, outras sociedades, né? A partir da sua própria concepção do que significa indivíduo, sujeito, sociedade, coletividade. Então, como e para as sociedades europeias, o que significa humano é justamente você adotar o modo de vida cristão, europeu, e quando principalmente a questão das dinâmicas relacionadas a gênero, lembrando aí, né, os papéis sociais aí atribuídos a corpos entendidos como masculinos e corpos entendidos como femininos, né, as dinâmicas relativas à sociedade europeia, em que há justamente uma relação de poder de homens sobre mulheres. Então, eles vão partir desse pressuposto dessa imposição, dessa sobreposição e dominação do corpo das mulheres para os outros povos, né? E quando a gente for analisar aí o continente americano, principalmente em relação aos povos indígenas, como não havia um reflexo exato, por exemplo, de adoção do modo de vida europeu, os europeus vão observar esses povos originários, os povos indígenas, como a partir de uma ótica binária, né? Que a Maria Lugones vai trazer para a gente. Então, enquanto os europeus são desenvolvidos, eles são civilizados, os povos indígenas são selvagens, os povos indígenas são primitivos. Então, esse diferenciamento e esse distanciamento é o comportamento resultante. Então,
o colonizador, ele vai atribuir, olha, eu, porque adoto o modo de vida cristão e também adoto as dinâmicas de gênero a partir daqui da Europa, sou uma pessoa humana. Mas os povos que não adotam o modo de vida característico ao que eu conheço, eles não vão ser seres humanos, né? Vão ser aproximados aí dos animais, por exemplo. Então, principalmente, o que vai acontecer? Como essas pessoas, esses povos, eles vão ser entendidos como não humanos, né? Aí há uma justificativa para práticas de violência, principalmente as práticas de violência características da dominação colonial. Por exemplo, o que a gente vai observar aqui? Acho que a Maria Lugones ela vai trazer para a gente principalmente esse destaque que o professor trouxe, né? Enquanto homens, eles são homens europeus, eles vão se observar como modelo de ser humano, né? As mulheres, elas vão ser reconhecidas como seres humanos em um caráter secundário, por justamente dessa questão de subordinação, em que é imposta ao corpo das mulheres na Europa durante aquele período histórico. Então, as mulheres elas vão ser entendidas como seres humanos, as mulheres europeias, em razão dos serviços prestados aos homens, e vão ser entendidos como seres modelos por essência, né? A capacidade racional vão ser atribuídas aos homens e não às mulheres europeias. Mas, por outro lado, quando eles vão observar os povos originários, os povos indígenas, eles vão observar eles como afastados dessa produção humana, justamente por não obedecer aos mesmos modos de vida, aos mesmos padrões culturais. Então, homens e mulheres europeus são humanos e homens e mulheres indígenas não são humanos. E essa diferenciação ela vai ser bastante fundamental justamente para a dominação colonial, porque justamente a partir desse tipo de perspectiva, há justificativa para o cometimento de violências. Então, e também pela própria utilização imposta da força de trabalho desses povos indígenas, a partir da mão de obra escrava, que vai acontecer em todo o território americano. E também como esse sistema de exploração e razão colonial vai iniciar a partir da utilização da força de trabalho compulsória e a formação do próprio sistema escravista, esses modelos de adoção da exploração desses corpos também vai perpassar não somente o que a gente está analisando aqui, né? A questão do modelo do trabalho, mas principalmente em relação ao gênero, em que, como há uma sobreposição dos padrões culturais e sociais europeus sobre os padrões culturais dos povos originários, o que vai acontecer? Vai haver um projeto de substituição desses modos de vida. E isso se dá de uma maneira imposta e também de uma maneira extremamente violenta, em que, quando vai se analisar a questão da violência de gênero, principalmente para as mulheres indígenas, esses mecanismos de imposição de modos de vida da sociedade europeia também vai perpassar por violências características como violências sexuais. Porque qual o reflexo das violências sexuais? Não é somente trazer um intenso sofrimento psicológico, um amedrontamento para a vítima, mas também para toda a comunidade em que ela mora. Isso vai trazer um intenso sofrimento psicológico que pode causar a ruptura social, enfraquecer o modo de vida daquela sociedade. E ao mesmo tempo que essas violências sexuais ocorrem, há também o projeto de substituição biológica, em que as mulheres vítimas de violência sexual, os seus filhos, né, vão ser frutos dessa violência a partir dos homens europeus. Então, assim, o nível é realmente biológico. Então, essas mulheres não vão ter filhos da sua comunidade, mas sim filhos
de uma sociedade externa. Então, outro fator aí para causar a quebra social, para ser muito mais fácil para a dominação, o projeto de dominação colonial ter sucesso, que é justamente a da substituição desses padrões culturais. Alguém quer fazer algum apontamento, alguma pergunta também? Pode ficar à vontade. Então, a gente pode... Opa, você vai fazer algum comentário? Não, por mim, tá tudo ok, a gente pode ir continuando. Não sei se o Bruno quer comentar. Tá bom. Não, tá perfeito, pode continuar, gente. Tá certo. Então, assim, podem levantar a mão, fazer alguma pergunta e tudo mais, podem ficar à vontade. Então, indo aqui para a segunda etapa do artigo, eu vou trazer aqui para a gente analisar as principais concepções relacionadas ao crime de genocídio, né? Então, acho que, por exemplo, alguma perspectiva relacionada a direitos humanos, principalmente a questão do crime de genocídio, acho que tem um pressuposto de que ele nasceu a partir da Segunda Guerra Mundial, após todo o projeto de extermínio desenvolvido pelo governo nazista, né, durante a Segunda Guerra Mundial, em que há o Holocausto, o que também a comunidade judaica ela vai trazer aí como a Shoah, né? Também o extermínio de povos judeus, não só eles foram vítimas do projeto de extermínio, mas também eram vítimas de perseguições do governo nazista alemão. Comunistas, homossexuais, principalmente os povos romani, que eles vão ser denominados vulgarmente como ciganos, então eles também vão ser vítimas do projeto de extermínio nazista, assim também como as pessoas com deficiência, né, assim. Então, acho que para um público mais geral, há uma perspectiva de que crime de genocídio, discussões relacionadas ao genocídio, a essa temática, vieram justamente como fruto da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a gente vai observar no período histórico em que discussões relacionadas à necessidade de proteção de coletividades, ela já vai existir séculos anteriores, né? Então, eu trouxe aí um exemplo do Bartolomé de las Casas. Ele foi um pensador espanhol do século XVI, ele era contemporâneo ao início do projeto de dominação colonial, protagonizado ali por Portugal e Espanha, no primeiro momento. Então, como ele era espanhol e ele era vinculado à Igreja Católica, né? Eu não estou lembrada aqui qual a organização religiosa, especificamente da Igreja Católica, em que ele pertencia, mas ele era da formação eclesiástica. Então, ele vai tentar, de uma maneira um pouco mais utilizando ali sua força política, ele vai trazer ali denúncias sobre como as violências contra povos indígenas do continente americano foram cometidas pelas forças espanholas. Então, ele vai tentar convencer o Estado espanhol a trazer direitos básicos para os povos indígenas. Isso, por exemplo, na letra da lei vai ter um pouco de sucesso, mas na prática, esses direitos mínimos que acabaram sendo desenvolvidos pelo Estado espanhol durante o período colonial, eles não vão ser tão colocados em prática assim durante os séculos posteriores, né? Mas voltando aqui, né? Então, a gente vai observar essas discussões relativas. Olha, é necessário ter direitos básicos e mínimos a grupos sociais coletivos, a coletividades. Então, essas discussões elas vão estar permeadas ali ao longo da história e elas vão ser retomadas de uma forma mais significativa com a Primeira Guerra Mundial, né? Principalmente no ano de 1915,
em que há o massacre da população armênia pelo Império Otomano ali no ano de 1915. O que houve foi um projeto de extermínio por parte do Império Otomano contra a população armênia, que ela era uma minoria étnica pertencente ali ao Império Otomano. De uma forma um pouco mais resumida, assim, né? Esse projeto de extermínio desenvolvido pelo Império Otomano, ele vai se dar pelo programa de deportações compulsórias. Então, membros de vilas que são armênios ou bairros formados pela população armênia em cidades maiores, eles vão ser esvaziados e essas populações elas vão ser direcionadas para os desertos. Então, elas vão ser consideradas assim, elas foram denominadas como inimigas do Estado otomano, então elas vão ser direcionadas para o deserto, né? Não há uma destinação certa para essas populações, então elas vão atravessar o deserto e voltar várias vezes. Então, durante essa caminhada, lembrando que essa caminhada foi a pé, em que havia a presença de não só de homens, mas mulheres, crianças e pessoas idosas, o resultado de toda essa transição, essa caravana, foi justamente o extermínio de 2/3 da população armênia. Então, como esse projeto de extermínio teve um impacto muito grande e por razão de ter sido durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma certa comoção por parte das nações aliadas, né? França, Inglaterra, União Soviética, Rússia, né? Ela ainda não era União Soviética durante a Primeira Guerra Mundial, né? Só a partir de 1917, que vão se mobilizar para tentar responsabilizar os autores desse massacre. Lembrando aí que não existia ainda as concepções relacionadas à genocídio que a gente conhece hoje. Então, o que aconteceu foi que houve uma tentativa de responsabilizar os autores, principalmente as três grandes pessoas, né? Os três líderes do Império Otomano que desenvolveram, foram os mentores intelectuais desse projeto de extermínio, mas só que foi infrutífero, né? Então, porque a comunidade internacional, durante o período, não estava tão consolidada do jeito que a gente conhece hoje, e também não havia leis, não haviam tratados internacionais que trazessem de uma forma efetiva formas de responsabilização de pessoas que tentassem exterminar uma comunidade inteira, né? Então, o que acabou foi que esses líderes, eles acabaram fugindo do território do Império Otomano e foram para outros lugares da Europa, né? E um deles foi o Talat Pasha, né, que ele foi identificado, acho, como desenvolvedor desse programa de deportações. Ele foi para a Alemanha, na verdade, assim, ele foi escoltado pela Alemanha na sua fuga, e ele estava morando em Berlim durante mais ou menos a década de 20. E ali ele é vítima de assassinato por parte do Solomon Tehlirian, que ele foi um soldado armênio, em que a família dele foi vítima do projeto de extermínio do Império Otomano em 1915, enquanto ele estava ali estava servindo como soldado durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ele foi levado a julgamento pelo assassinato do Talat Pasha, né, em que ele vai trazer ao centro do julgamento todas as violências cometidas pelo Império Otomano
as populações armênias durante esse ano de 1915, né? Então ele vai trazer ali vários, não só o próprio relato, mas também de outras testemunhas, e como fruto ali dessa repercussão internacional que é retomada durante o julgamento dele, ele vai ser absolvido. E a partir daí, assim, discussões relacionadas ao genocídio vão começar a ser elaboradas mais ou menos do jeito como a gente compreende genocídio. Né? Então, por conta da repercussão internacional do julgamento de Solomon Tebelian, um jurista polonês, que foi Rafael Lemkin, ele vai conversar com o professor dele e vai perguntar assim, olha, por que uma pessoa mata uma outra e é levada a julgamento, enquanto uma pessoa que não só desenvolve, mas também ela vai colocar em prática o extermínio de nações inteiras, de populações inteiras, e essa pessoa consegue sair limpa, consegue sair impune. Então, a partir daí, ele vai começar a fazer as reflexões no sentido de tentar reivindicar proteções por parte do ordenamento jurídico internacional para a proteção de coletividades. Então, a partir do começo da Segunda Guerra Mundial, como o Rafael Lemkin, ele era polonês e ele também era judeu, ele vai ser vítima da perseguição do governo nazista e ele vai se refugiar nos Estados Unidos. E ali ele vai consolidar suas reflexões, que ele vai começar a adotar a terminologia do genocídio para observar justamente, trazer, nomear, né, essas tentativas de extermínio. Então, ele vai se inspirar aí no discurso do Winston Churchill, de 1941, em que o primeiro-ministro ele vai dizer que as atrocidades cometidas pelo exército nazista durante a Segunda Guerra Mundial, elas não têm um nome. Então, o Rafael Lemkin ele vai procurar trazer um nome para as atrocidades e ele vai adotar aí a terminologia do genocídio. Então, para Rafael Lemkin, trazendo aqui, né, o artigo, assim, para Rafael Lemkin, o genocídio ele vai consistir, né, em um plano coordenado, trazendo aqui as palavras dele, né, um plano coordenado de diferentes ações visando a destruição dos fundamentos essenciais da existência de grupos nacionais, com o objetivo de aniquilar estes grupos enquanto coletividade. Então, justamente, a aniquilação de grupos por conta da sua coletividade, né? Não o caráter exatamente individual. Digamos que violências são cometidas contra um membro específico, mas esse membro, uma pessoa específica, né? Mas essa pessoa faz parte de uma coletividade. Então, o ataque não é, digamos, exatamente aquela pessoa em si, mas é uma violência cometida a toda a comunidade. Então para as reflexões do Rafael Lemkin, o genocídio ele vai envolver duas fases, né? Primeiro, a destruição de todos os fundamentos principais que vão fazer aquele grupo enquanto coletividade, né? Tanto diferenciação entre outros grupos, como, digamos, sociedade ocidental, né? Então, pelo outro grupo opressor. Então, essa é a primeira fase, a destruição, né, dos fundamentos essenciais que formam aquele grupo uma coletividade, né, padrões culturais, manifestações religiosas, artísticas e de formação de conhecimento, né. Assim também como justamente a eliminação física, né, por meio dos massacres, em massa, digamos assim. E em um momento posterior, né, vão ser impostos e substituídos pelos padrões culturais, pelos padrões de modo de vida do grupo opressor, do grupo que infligiu essas violências. Né? Então, quando há destruição completa desses grupos e o desfacelamento da ordem social, do que
que é característico desses grupos enquanto grupos, e que aí está formado a prática do genocídio. Então, o Rafael Lemkin, ele vai ter uma atuação política muito intensa com o final da Segunda Guerra Mundial, principalmente com a própria formação e desenvolvimento da Organização das Nações Unidas e também quanto à formação do Tribunal Militar Internacional, com sede em Nuremberg, que esse tribunal ele foi criado justamente para responsabilizar, né, os autores de funcionários e agentes do Estado alemão responsáveis por práticas de extermínio, atrocidades e crimes de guerra. Então, durante o processo, né, o período de atividade do Tribunal de Nuremberg, que normalmente a gente conhece por essa terminologia, né, ele vai tentar com que seja reconhecido o genocídio como como um crime, né, uma forma de retificação, né, como um crime para que os agentes do Estado alemão responsáveis por essas atrocidades sejam responsabilizados. Mas por conta que, novamente, não havia um tratado internacional, alguma lei regulamentando justamente, criminalizando justamente essa prática de extermínio de coletividades, o genocídio ele não foi inserido ali no rol de crimes que foram adotados pelo Tribunal de Nuremberg. E o genocídio ele só vai ser reconhecido como crime a partir de 1946, com a Resolução 96 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, né? E principalmente em 1948, quando há a promulgação aí, né, a publicação, né, da Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da Organização das Nações Unidas, né? Diferentemente das reflexões trazidas pelo Rafael Lemkin, a convenção ela vai trazer algumas limitações, né? Um aspecto mais restrito, o que vai se entender juridicamente como genocídio, né? Trazendo aqui a leitura do artigo 2º da convenção para a gente dar uma olhada. Lembrando que, como trouxe para vocês, o Lemkin ele vai observar como genocídio diversas modalidades de violência com o intuito da destruição. E isso significa tanto destruição da coletividade, né? Então, isso significa tanto um massacre físico, eliminação física, como a eliminação direta dos aspectos culturais e dos modos de vida de uma coletividade. Mas a diferença para a convenção é que ela vai dar uma perspectiva mais restrita, com foco na eliminação física dos membros de uma coletividade. Então, a gente vamos trazer aqui a leitura do artigo 2º da Convenção para a gente dar uma olhada. Então, na presente convenção, entende-se por genocídio os atos abaixo indicados, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tais como assassinato de membros do grupo, atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo, submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física, total ou parcial, medidas destinadas a impedir o nascimento de crianças, né, no seio desse grupo, e, por último, a transferência forçada de crianças de um grupo para outro. Então, como a gente pode ver, há um direcionamento, há uma interpretação um pouco mais restritiva do que o significado jurídico do genocídio, né? Em que há justamente uma delimitação aos aspectos biológicos, digamos assim, questão de nascimento, pedição de nascimento, assassinatos, integridade física dos membros do grupo,
não tanto assim quanto aspectos culturais, né, que também faz parte das reflexões do Lemkin sobre genocídio. Então, alguns juristas eles vão observar isso justamente, como eu falei para vocês, isso restringe o que poderia significar o genocídio. Então, o que alguns críticos vão trazer é que, olha, muitas perspectivas relacionadas ao crime de genocídio, elas vão ser realizadas tendo o ocorrido da Segunda Guerra Mundial como, digamos, um modelo, paradigma, digamos assim, né? O que ocorreu com o Holocausto, em que houve uma grande quantidade de mortes de pessoas, de uma coletividade inteira, em um período muito curto de tempo. Então, destruição, de aniquilação, de extermínio de membros, de poucos membros em um período muito maior, pode ser que não seja compreendido como genocídio a partir da interpretação da convenção. Então, o que pode acontecer aí? Algumas pessoas, juristas, vão trazer justamente, olha, como há duas coisas, a necessidade da comprovação da intenção do agente, né, de quem não só pratica, mas também do mentor intelectual, né, que a gente vai chamar de dolo específica, essa vontade, né, comprovação da vontade, da intenção do autor, de quem pratica e de quem elabora o plano, né, o plano de extermínio de uma coletividade, e também a questão das dinâmicas de como esse extermínio é praticado, tendo muitas vezes o Holocausto em mente, vai restringir justamente a responsabilização de autores de genocídio, né? Então, principalmente quando a gente vai analisar o modo em que populações, povos indígenas e populações indígenas foram exterminados, nos olhos da Convenção, hoje, não seria exatamente classificados como genocídio. Mas o que se precisaria observar é justamente essa observação crítica da Convenção e observar também as modalidades de extermínio em que os povos indígenas eles foram vítimas e submetidos. Né? A gente volta ali para as reflexões iniciais do Lemkin. Genocídio não é somente a eliminação física dos membros de uma coletividade, mas também da destruição das características do que faz aquele grupo ser um grupo, o que faz aquela comunidade ser aquela comunidade X ou Y. Então, assim, é importante a gente observar com um olhar crítico a convenção e também reivindicar uma observação um pouco mais ampla do significado do genocídio, né? Justamente para trazer aí responsabilizações relacionadas ao projeto de dominação colonial. Né? Então, quando a gente vai analisar essas violências características genocidas, né, com o intuito de destruir um grupo, aniquilar aquele grupo enquanto coletividade, a gente também vai observar a perspectiva de gênero. Então, o que vai ser característico quando a gente vai analisar ambientes de violência, né, relacionados ao gênero? Eu trouxe aqui algumas observações da Mary Conlon. Então, ela vai trazer aí, olha, quando a gente vai observar as formas de violência cometidas contra grupos sociais e a gente vai observar a questão de gênero, a gente tem que, uma das primeiras formas de observar essas dinâmicas de violência é a questão da vulnerabilidade. Então, quais corpos são compreendidos como algozes e quais corpos são compreendidos como prováveis vítimas dessa violência, né? Isso aí no aspecto muito mais amplo, mas a gente também traz aí para a temática das violências características do genocídio. Então, para ela, quando há o contexto, principalmente relacionados a conflitos
Forças Armadas e também há uma perspectiva também que a gente pode estender para violências de caráter genocida, há a promoção tipo, de uma masculinidade com valores militarizados e voltados à guerra, ao conflito e à beligerância, né? Então, enquanto que valores atribuídos ao feminino, eles são observados a partir de uma ideia de fraqueza ou passividade. Então, uma coisa um pouco oposta uma da outra, sabe? Enquanto valores militarizados de força e de beligerância, de conflito, ideias como opostas, né? O que não é o masculino é o feminino, né? Então, uma ideia de fraqueza, uma ideia de passividade. No entanto, quanto também há violências de caráter genocida e também desarmado, essas ideias de passividade e fraqueza relativas à ideia do que seria feminino durante esse ambiente de violência também é estendido aos homens do grupo-alvo da violência. Então, enquanto o grupo autor da violência vai se entender assim, como viril, ou então mais ligado a uma ideia de força, homens do grupo-alvo dessa destruição também podem ser entendidos como fracos e passivos. Então, eles podem entender como, já que eles são fracos e passivos, não são masculinos da mesma forma que nós, pertencentes ao grupo de pessoas. Então, eles também merecem ser destruídos. Então, vou trazer o exemplo da Guerra da Bósnia, ocorrida ali em 1990, né? Principalmente ali a gente tem um marco histórico da queda do Muro de Berlim, que foi ali por 1990, né? Então, esse processo de fragmentação da União Soviética, em que várias províncias vão se tornar países. E uma desses processos de independência, digamos assim, né? A gente tem o exemplo da Iugoslávia. Então, a Iugoslávia passou por esse período de desanexação da União Soviética e a formação de um país independente. Entretanto, uma das suas províncias, que era a Bósnia, ela foi autora de um plebiscito em 1992, em que ela resolveu se tornar um país independente, né, o país da Bósnia. Entretanto, a Sérvia também passou como território relacionado à Sérvia. Era vizinho ao território da Bósnia, esse país também se tornou independente. Entretanto, era do interesse do Estado da Sérvia fazer com que tanto a Bósnia quanto a Sérvia se tornassem um território só. Entretanto, a Bósnia, ela reivindicou a independência em 1992, né? E uma das grandes diferenças era relacionada ao pertencimento étnico da Bósnia e da Sérvia. Enquanto uma grande parcela da população bósnia era muçulmana, a Sérvia não tinha esse pertencimento étnico. Então, entretanto, aí, a grande questão é que uma pequena parte da população característica sérvia, ela estava residente no território da Bósnia. Então, justamente a questão por interesses do Estado de fazer com que Sérvia e Bósnia se tornassem um território só, houve a deflagração da guerra, né, para a anexação da Bósnia pela Sérvia. E essa anexação, né, essa guerra foi classificada como uma justificativa para projetos de extermínio da população bósnia. Então, houve aí assassinatos em massa, tortura, graves violações de direitos humanos, e no aspecto do gênero, há cometimento de violências sexuais, justamente dos mesmos moldes em que mulheres indígenas foram submetidas durante o projeto de dominação colonial. A violência sexual, ela foi praticada no intuito de trazer um pouquinho nossa conversa lá da primeira etapa do artigo. Então, as violências sexuais cometidas
contra as mulheres bósnias eram relativas justamente a trazer sofrimento físico e psicológico às mulheres, mas principalmente porque elas faziam parte da comunidade bósnia. Então, em uma forma de esfacelamento, de fragmentação, de enfraquecimento de uma comunidade, também permeia questões relativas à violência sexual. Então, justamente, a quebra, né, uma fragmentação, um enfraquecimento dos aspectos e daquela coesão social da comunidade, né, como fruto reflexo direto de violências sexuais, e também no aspecto individual, a questão do sofrimento psicológico intenso e também físico, assim como a questão do nível da substituição biológica. As mulheres muçulmanas bósnias, elas passaram a ter filhos das forças de homens das forças armadas sérvias. Então, elas também poderiam sofrer alguma espécie de, digamos assim, e essa temática ela foi muito trabalhada posteriormente, em que foi criado um tribunal também para responsabilizar, um tribunal internacional voltado para a responsabilização dos autores sérvios contra essas atrocidades e essas graves violações de direitos humanos. E dos debates durante o julgamento desse tribunal foi justamente o quanto essas mulheres muçulmanas bósnias elas foram vítimas de violência sexual pelo fato da condição de ser mulher e também do seu pertencimento étnico. E uma das que a gente pode dizer assim, e uma grande causa de comoção e de amedrontamento para essas mulheres vítimas de violência sexual durante a Guerra da Bósnia era justamente a questão de essas mulheres estão tendo filhos das forças militares algozes, né? E isso de uma maneira também enfraquece a coesão social daquele grupo, que mulheres acabam sendo vítimas de um estigma, digamos assim, né? E uma grande característica da Guerra da Bósnia em relação a violências sexuais, principalmente essa perspectiva do genocídio, é que, assim, as violências sexuais elas foram cometidas em algumas dinâmicas principais durante a Guerra da Bósnia, né? Principalmente logo após a dominação do espaço geográfico de comunidades bósnias por forças armadas sérvias. Havia cometimento, logo após essa dominação territorial, de violências sexuais, justamente com a intenção de amedrontar a comunidade local, né? A utilização de violências contra membros, mas atingindo também, de uma forma psicológica, todas aquelas pessoas da comunidade. Havia também a construção e também a utilização de edificações como campos de concentração, em que esses campos de concentração em que prisioneiros eram levados e, no caso, quando havia a questão de mulheres prisioneiras, esses campos de concentração eles eram transformados em campos de estupros em massa e também de gravidez forçada de mulheres bósnias. Então, essas mulheres eram vítimas de violência sexual e eram obrigadas a dar à luz a crianças sérvias. Então, aí, mais uma vez, ilustrando assim, né? As violências de caráter genocida também perpassam justamente pelo campo cultural, né? Os elementos constitutivos do que fazem aquele grupo um grupo, o desfacelamento da ordem social daquela comunidade e também
a nível individual, né? Há o amedrontamento, há o dano físico do membro individual, do sujeito membro daquela coletividade. Então, eu trouxe a Guerra da Bósnia como um exemplo da utilização de violências de gênero, de caráter genocida, ali no espectro da violência sexual, em que a gente pode fazer um paralelo com justamente as violências cometidas contra mulheres indígenas durante o período de dominação colonial. Há uns paralelos bastante parecidos, em que, por exemplo, como falei para a gente anteriormente, a substituição de padrões de modo de vida não se restringe a somente a quebra da coesão social, a destruição de padrões culturais, de manifestações religiosas, esse processo de apagamento. Ela também acaba perpassando o nível biológico, que é justamente a substituição de pessoas, de membros daquela comunidade, por grupos de fora, por grupos externos, né? Então, as mulheres indígenas, por conta justamente da condição feminina, também entendido a partir de noções de fragilidade e passividade, e também por conta do pertencimento étnico, da sua característica como mulher indígena. Então, quando a gente deve observar violências no aspecto genocida, a gente tem que ter em mente essas duas categorias. As mulheres, elas acabam perpassando justamente a condição feminina de mulher e a condição de pertencimento étnico como pessoa indígena. Então, com membro de uma coletividade diferente de outra. No caso, o modo de vida ocidental, eurocêntrico, enquanto mulheres indígenas e de uma questão estrutural específica têm modos de vida particulares, orientações religiosas particulares e estão organizadas socialmente de uma maneira diferente do que se enxerga normalmente na sociedade ocidental, eurocêntrica, por exemplo. Então, eu acho que, trazendo aí, acho que os aspectos gerais sobre o genocídio, é importante que se observe e se atente para essas questões, né? O período colonial, ele foi caracterizado pela formação de uma nova estrutura social, e quando a gente vai analisar o gênero, é justamente a imposição de corpos entendidos como masculinos sobre corpos entendidos como femininos. Então, a gente vai analisar o projeto de dominação colonial. Essa imposição de parâmetros sociais oriundos do colonizador, ela é imposta de maneira extremamente violenta. E isso perpassa por violências sexuais. Então, além disso, as violências, o genocídio, ele é entendido como crime internacional, né? Principalmente por parte ali do final da Segunda Guerra Mundial, a partir do processo de internacionalização dos direitos humanos, a partir da criação da Organização das Nações Unidas, em que vai ser adotado o genocídio como crime internacional. E um aspecto importante é que há uma perspectiva restrita sobre o que se entende juridicamente como genocídio. Diferentemente do que a gente observou ali com Rafael Lemkin, que ele tem uma interpretação um pouco mais ampla, né? Então, enquanto a convenção ela vai dar uma perspectiva mais biológica, o afetamento direto no corpo dos membros da coletividade, o Lemkin ele vai trazer uma perspectiva de que não somente os corpos podem ser atravessados por essas violências de caráter genocida, mas também os aspectos culturais, manifestação religiosa, modos de vida, cosmovisão, formas de conhecimento. E quando a gente vai analisar esses aspectos dessa violência, gênero, principalmente quando a gente vai analisar questões relacionadas a mulheres indígenas, a gente deve observar que, principalmente a questão relacionada à vulnerabilidade.
quais corpos são entendidos como muito mais passíveis de serem vítimas de violência, né? E quais corpos são compreendidos como autores, algozes de violência. Por mais que a gente entenda, assim, mulheres também são capazes de cometer violências e atrocidades e graves violações de direitos humanos, a gente está falando aqui de um aspecto mais estrutural, né? Acho que um exemplo, não entra aqui no artigo nem na proposição, acho que na proposição assim, né, da prova do processo seletivo, mas para quem quiser se aprofundar sobre questões de gênero, houve durante o genocídio em Ruanda ali em 1994, digamos assim, houve a criação de um tribunal voltado para responsabilizar autores de graves violações de direitos humanos, que inclui o genocídio. E uma desses autores responsabilizados foi uma mulher. Se eu não me engano, o nome dela é a Pauline Nyaramachuku. Então, ela foi condenada por crime de genocídio, foi a primeira mulher condenada, mas esse é um aspecto um pouco mais excepcional, né? Foge um pouco a regra. A gente está falando aqui no artigo justamente a regra, a questões estruturais, né? Que normalmente quais corpos são entendidos como mais passíveis, mais vulneráveis à violência e quais corpos também são compreendidos como autores, digamos assim, né? E, assim, acho que uma grande importância, assim, acho que justamente para finalizar, né, porque já falei bastante, é justamente as violências genocidas em que não ocorreram somente no passado, né, como fruto da questão de dominação colonial, toda a questão envolvendo o Holocausto, mas também ao projeto de extermínio da população armênia, né, que foram alguns exemplos, além da população bósnia, como eu trouxe alguns exemplos históricos um pouco mais recentes para a gente analisar as dinâmicas de violência genocidas que ainda ocorrem. Nós temos exemplo do povo Yanomami, por exemplo. Como o povo Yanomami é extremamente importante para a análise, não só, né, de tratar aqui como violências de gênero contra mulheres indígenas em seu aspecto genocida, que elas também vão se dar aí uma dinâmica que a gente também trouxe aqui, mas também que o povo Yanomami, essas violências que a gente está observando no jornal, principalmente ao longo do governo Bolsonaro, por exemplo, em que a atuação dele foi estritamente anti-indígena, voltada assim, principalmente durante o período da Covid-19, em que a gente pode dizer que houve, sim, uma tentativa de extermínio, digamos assim, justamente pelo caráter da omissão em levar proteções mínimas sanitárias aos povos indígenas. E quando a gente vai analisar a questão do povo Yanomami, o que é importante trazer e que é muito invisibilizado é justamente o Brasil, ele tem reconhecido no seu ordenamento jurídico interno um caso envolvendo genocídio, que é justamente envolvendo o massacre de uma comunidade Yanomami no final dos anos 90, ali mais ou menos em 1993, que é conhecido como o massacre de Hashimu, ou Aximu, também tem nessas duas pronúncias. Então, justamente, a presença do garimpo ali no território Yanomami não se deu, sabe, nesses anos últimos, digamos assim, mais ou menos de 2016 para cá, né, com a entrada do governo Temer para cá. A presença do garimpo em território Yanomami é datada no período da ditadura militar, por exemplo, nos programas de desenvolvimento para a Amazônia, mais ou menos ali na década de 1980, 1990, em que há justamente o massacre de uma comunidade, da comunidade Hashimu, Yanomami, por membros ligados ao garimpo.
tanto mentores intelectuais, como donos de garimpo, quanto garimpeiros propriamente dito, né, que trabalhavam nas estruturas do garimpo, foram autores do massacre. Então, eu acho que é importante a gente trazer, né, o que nós, no Brasil, né, trazendo um aspecto um pouco mais internacional, digamos assim, a gente traz para a gente, né, o que a gente pode observar hoje. E também sobre questão um pouco mais internacional, mas que está acontecendo de forma contemporânea, não somente a questão dos Yanomami, mas também o caso envolvendo a faixa de Gaza, em que a África do Sul entrou com uma demanda judicial na Corte Internacional de Justiça contra o Estado de Israel por justamente violações à Convenção de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio da ONU de 1948, que a gente conversou. Então, acho que é importante trazer esses dois exemplos para a gente observar as dinâmicas em que as violências de caráter genocida não mudaram. Elas só se organizam em dinâmicas um pouco mais diferenciadas, mas ainda a estrutura é a mesma. Tentativas de destruição de um corpo social, de uma coletividade. Tanto a questão da faixa de Gaza dos palestinos, quanto aqui no Brasil a gente ouve o caso do povo Yanomami. Então, acho importante a gente observar, assim, trazer no aspecto histórico, mas também contemporâneo, ligado ao crime de genocídio. Então, acho que, assim, acho que eu finalizei, né? Acho que as principais questões relacionadas ao artigo a gente tratou aqui. E também eu queria agradecer também a oportunidade de falar sobre essa temática. O professor Bruno pelo convite, o professor Tiago também, sabe, tá como orientador e também ouvindo, ai meu Deus, professor, e agora que eu vou, para onde é que eu vou? Agradecer também, e assim, essa temática relacionada a gênero, a crimes graves violações de direitos humanos, também tudo voltado à temática de direito internacional humanitário é muito importante, né? Acaba sendo invisibilizado, e também acho que assim, para o público um pouco médio, assim, digamos, o que todas essas questões têm a ver com a gente, né? Porque crime internacional, da ONU e tudo mais, o que tem a ver? Nosso passado histórico traz, por exemplo, populações indígenas são vítimas até mesmo. Então, esse está muito presente, muito próximo da gente. Então, é isso aí. Muito obrigada. Uma verdadeira aula, né? Verdade. Sim, Bruno, uma verdadeira aula. Que material rico. Obrigado, Isabelle. Parabéns. Excelente exposição. Muito obrigado. Perfeito, gente. Então, novamente vou agradecer por terem aceito o convite, ter participado e a gente ter confeccionado esse material que vai servir para muita gente que vai fazer esse processo seletivo, além de a gente ter feito o registro histórico de um debate muito, muito profícuo em relação à questão de gênero, à questão indígena. Acho que fez uma digressão muito, muito interessante, muito boa, assim, de contexto. Acho que isso vai subsidiar os estudos dos interessados de uma forma bastante interessante, né? Acho que a hora que eles vão encontrar a leitura do texto, eles vão ter se já tiver visto o vídeo antes, vai conseguir compreender as conexões que são feitas no texto, mas de forma mais clara, mais rápida, ou se for visto depois, vai trazer ou dar sentido a algumas coisas que às vezes são lidas e não são entendidas imediatamente, mas que com maturação, reflexão, elas vão ganhando contorno, ganhando densidade. Então, é isso, Isabelle, Tiago, muito obrigado, e em outros momentos teremos outras oportunidades de produzir novos materiais. Esse material vai estar disponível no YouTube do EPIPG, né, da escola, e então é isso. Uma boa manhã, resto de manhã a todos. Obrigado, Bruno.